Salmos capítulo 105, vocês encontraram? Livro de Salmos, capítulo 105, ainda não encontrei. Eu gosto de encontrar com a igreja, então às vezes eu encontro muito rápido, então e dá vontade já de ler. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler apenas até o versículo 12 e depois vamos pular para o Eclesiastes capítulo 12. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecido as suas obras entre os povos, cantai-lhes salmos, falai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegrem-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Vem aqui, corações alegres. Deus seja louvado. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Louvai das suas maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, sementes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Quantos escolhidos estão aqui? Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaac, e confirmou mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: a lei darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em números, sim, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, aleluia, e não maltrateis os meus profetas. Eclesiastes, por favor. O livro de Pós. Capítulo 12, versículo 13. Vocês encontraram? Os irmãos aqui procuraram. Gosto de ler com toda a igreja. Primeira leitura, porque alguns irmãos ficam meio perdidos antes da pregação, porque não tem muitas vezes, não ouviram a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Que o Senhor acrescente bem a sua palavra. Vocês podem sentar. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Amém. Que Deus vos abençoe ricamente. Amém? A paz do Senhor para todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. É bom estar na casa do Senhor, é bom estar aqui de volta para falar com os irmãos. Dura posição que o Espírito Santo me tem colocado, mas espero que Deus possa me ajudar, a vos ajudar a chegar do outro lado. Amém? Deus vos abençoe ricamente. Eu tenho um tema um tanto quanto em função do momento complexo, mas muito simples, se nós levarmos os nossos corações para ouvir a palavra de Deus. Amém? E o meu tema nesta noite é o respeito. Amém? E espero que o Espírito Santo possa falar do teu coração. Amém? Amém. Quantos desejam nesta noite ouvir a voz de Deus? Amém. Deus seja louvado. A palavra respeito significa sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas desagradáveis a alguém. Eu vou repetir. Palavra respeito é definida da seguinte forma: sentimento que nos impede de fazer ou de dizer coisas desagradáveis a alguém. Amém? Amém?
Vocês estão entendendo? Às vezes você pode olhar para a pessoa e querer ter vontade de falar alguma coisa difícil, né? Às vezes no trânsito, você está a conduzir e alguém chega e faz uma ultrapassagem que você fala, meu Deus! Mas o respeito que você tem por Deus, acima de todos, não te permite baixar naquele nível. E o respeito que você tem pelos homens, independentemente se te magoou ou não te permite lhe falar aquelas coisas. Amém. Amém. Então é um sentimento que te impede de fazer ou de dizer coisas que são desagradáveis. Amém. E quando você tem respeito, você tem temor. Amém. Você teme fazer coisas nas pessoas. Você teme falar coisas para as pessoas porque você respeita as pessoas. A palavra temor é uma palavra que vem do latim que significa olhar a segunda vez. Então, você sabe uma coisa, quando você vê alguma coisa que realmente chamou a atenção e te interessa, você vai querer ver de novo. Né? Quando você olha para uma certa coisa e você olhou assim, você fala, não, deixa ainda ver de novo. Sabe? Em outras palavras, é algo que merece atenção. Amém. E respeito também quer dizer prestar atenção. Amém. Amém. Quando você respeita, você presta atenção. Amém. Sabe, irmãos, às vezes dentro de casa, nossos pais podem nos chamar para nos dizer coisas que nós às vezes não concordamos. Amém. Ou às vezes nosso pai pode ser bêbado. Ou teu pai pode ser andar na casa dos quimbandeiros. Teu pai pode ser uma pessoa doente. Teu pai pode ser uma pessoa que no bairro ninguém lhe gosta. Mas quando teu pai te chama, filho, quero falar contigo. Amém. A primeira coisa que você faz é prestar atenção. Amém. Independentemente se ele vai na casa dos quimbandeiros, independentemente se ele é um bêbado, independentemente se ele é um drogado, você quer prestar atenção a essa pessoa. Amém. Não é isso? Amém. Então, prestar atenção é uma forma de demonstrar o quê? Respeito. Amém? Amém. Quando teu pai te chamar a falar, você tem que fazer isso. Ainda que você estava ocupado numa outra coisa, você vai voltar para prestar atenção. Amém. Quando éramos mais novos, se calhar em algumas casas, não sei na todas, na minha casa acontecia muito isso. E a minha mãe chegava em casa e dizia, você não pode sair sem lavar a louça, ainda que você tivesse uma prova. Antes de você explicar que você tem uma prova, você acordava mais cedo e você fazia a prova. Desculpa, você lavava a louça. E muitos de nós tínhamos que acordar 5 horas. E lavávamos a louça, porque prestar atenção no que a mãe disse era uma forma de demonstrar respeito. Amém. E, independentemente onde o teu pai vai estar, você precisa prestar atenção. Amém? Amém? Amém. E a palavra respeito também significa consideração. Significa veneração. Significa temor. Significa receio. Apreço. E muitas vezes você vai confundir o respeito com o medo. Não quero dizer isso no mau sentido, quero que vocês me compreendam. Uma vez, um dos irmãos chegou e me perguntou assim, pastor, quando alguns irmãos, o pastor convida e vem de alguma província, ou alguma coisa assim parecida, eu sinto que você fica muito agitado. Parece que você fica a tremer, com algum medo. Passa-se alguma coisa. Naquele momento eu não me lembro qual foi a resposta que eu dei ao irmão e talvez não dei nenhuma resposta, possivelmente. Mas não é que tenha algum medo, que eu fique agitado, alguma coisa assim parecida. Mas é que eu tenho muito respeito pelos servos de Deus. Amém. E o respeito pelos servos de Deus me leva a ter um receio de fazer alguma coisa que desagrade. Amém. Porque a palavra respeito significa receio. Amém. E muitos de nós, muitas vezes, você vai compreender que dentro do companheirismo não há respeito. Amém. Porque às vezes as pessoas falam-se como querem. Amém.
sem nenhum receio. Independentemente se é tua amiga ou não, você precisa ter receio. E o receio de magoar a pessoa te faz procurar as palavras exatas para falar na pessoa, ainda que a pessoa está errada. E nós precisamos aprender a ter respeito no companheiro. Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Amém? Respeito significa veneração. Parece que essa palavra é idolatria, não é? Quando você respeita, você coloca a pessoa por cima de você. É isso respeito, é veneração. E a Bíblia fala: considere os outros superior a ti mesmo. Amém? É isso respeito. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, tendes em vós o mesmo sentimento que tinha Jesus. E irmãos, qual é o sentimento que Jesus tinha? Jesus abandonou o trono para nascer num túmulo, num estábulo por causa de você. Não é isso verdade? Jesus andou na cidade mais baixa. Jesus morreu numa cruz. E agora quando você precisa comprar alguma coisa, suponhamos que você quer comprar uma casa, e aquela casa custa 10 milhões de kwanza. Não é isso? Agora, deixa-me te dizer uma coisa. Quando você quer comprar aquela casa que custa 10 milhões de kwanza, e você consegue os 10 milhões de kwanza e você compra a casa, quero te perguntar, quem tem mais valor? Os 10 milhões ou a casa? Então Jesus nos comprou com seu próprio sangue. Quem tem mais valor? Nós ou o sangue de Jesus? Mas Jesus fez o seu sangue ter menos valor do que nós. Amém. Porque Jesus nos respeitava. Amém. Jesus nos amava. Amém. Jesus tinha amor por nós. Amém. Porque um produto nunca terá mais valor do que o valor da compra do produto. Amém? Amém? Então isso se chama respeito. Eu espero que vocês estejam a compreender aquilo que eu estou a dizer. Amém? Amém? E às vezes muitos de nós, como eu estava a dizer, estamos no companheirismo e tudo mais, e aquela irmã, vamos falar que a irmã Esmeralda falhou contra a irmã Luzia. Luzia não, né? E a irmã Luzia, então vai chamar a atenção da irmã Esmeralda. Se a irmã Luzia tem respeito à irmã Esmeralda, a maneira como vi falar com a irmã Esmeralda, até vai ganhar a irmã Esmeralda. O que vai levar a irmã Luzia a falar com aquela prudência é o respeito que a Luzia tem pela Esmeralda. Isso não é diplomacia, é respeito. Amém? E nós precisamos ter esse cuidado, esse respeito. Se nós queremos ter um companheirismo saudável, só vamos ter se nós se respeitar. Amém. Se haver respeito. Amém? Não importa se aquela irmã vai na tua casa e dorme no mesmo quarto e partilha roupa interior. Respeita. Amém. Vocês estão entendendo? Não importa se aquele irmão é menor que você em idade ou começou a crer antes de vocês. Deus não nos veja como uns creram ontem e outros creram no ano passado. Deus nos olha e nos veja todos como filhos dele. Amém? Porque quando você crê e nasce de novo em Cristo, não há tempo, só há eternidade. Vocês estão entendendo? E é importante nós termos o respeito um dos outros. Vocês estão entendendo? Às vezes crentes aqui na igreja não têm respeito pelos seus parentes que não são crentes. Eu já testemunhei aqui uma vez que lá no Caluquem, uma vez um irmão chegou e lhe perguntaram do pastor, acho que no Caluquem, se a memória não me falha, lhe perguntaram do pastor, onde é que está o teu pai? Oh, aquele carnal, lhe deixei lá em casa. Aquele carnal. Isso
isso mostra que a pessoa não tem respeito. E às vezes tem problemas que nós passamos dentro da igreja que não é uma questão espiritual. É uma questão de educação. Porque tem pessoas que já são mesmo mal educadas. Amém? E eu espero que enquanto você ouve a palavra, Deus corrija a má educação da tua vida. Independentemente se o teu pai é bêbado ou não, respeite teu pai. É mesmo aquele bêbado que Deus escolheu para você vir no mundo. Amém? Ele podia ter mandado abortar, mas ele fez você vir ao mundo. Ele podia ter te colocado lá, nascendo, aquele, como se chamava antigamente aquele lago, aquele Lago Zona. Você podia crescer lá. Aqui alguém cresceu no Lago Zona? Ninguém, né? Mas teu pai podia te meter lá. Tinha guerra no país. Amém. Então, irmãos, nós precisamos respeitar nossos pais. A Bíblia fala que nós temos que honrar os nossos pais. Amém. Isso é bom diante de Deus. E Deus prolonga os teus dias na terra. Amém? Nós precisamos aprender a respeitar nossas esposas. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Você tem que aprender a respeitar tua esposa. Você tem que aprender a respeitar teu esposo. Se você não sabe respeitar teu esposo, tua esposa, você não vai conseguir respeitar Deus. Agora escutem com atenção. A Bíblia diz: se aquele que você nunca viu, você diz que você ama, e esse que você viu, você diz que você não ama, você é mentiroso. A Bíblia fala que você não pode amar Deus que você nunca viu e não amar o teu próximo que você viu. Eu quero dizer para ti, você não pode dizer que você respeita a palavra se você não consegue respeitar os irmãos. Porque respeitar Deus é respeitar os irmãos. E às vezes casais têm problemas e no momento do problema falam-se palavras muito ofensivas, muito pesadas. Eu quero te perguntar uma coisa. Você já viu Deus? Deus está na carne humana. Amém. E nós quando pregamos isso, nós pulamos. Deus está no céu, aleluia! Deus está em você, amém, é verdade. Você anda a dormir com Deus. Amém. Aquele teu marido mesmo, aquela tua mulher, é o Deus que você anda a dormir com ele. Amém. Então quando você tem respeito, você tem receio. Amém. Amém. Do que é que você vai falar? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Não é isso? Amém. Então às vezes nós estamos naquele momento de frustração e só falamos todas as palavras. Você não sabe que você está falando isso para o próprio Deus? Amém. Sabe que na Bíblia, quando uma mulher não respeitava o seu marido, estava a desrespeitar o próprio Deus? Amém. Então, irmãos, nós precisamos aprender a respeitar. Amém? Amém? Amém. Então, respeita teus parentes. Amém. Não, eles não são crentes, não é para respeitar quem está contigo na casa de oração. Eu estou a dizer, você tem que aprender a respeitar todo mundo. Amém? Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém? Amém. Aprendamos a respeitar. Amém. Aprendamos a respeitar os servos de Deus. Amém. Por isso é que aqui a Bíblia fala: não toqueis o quê? Não é isso? Amém. Aprendamos a respeitar. Não toqueis nos meus ungidos. Se tem uma das coisas que eu muitas vezes ouço de reclamação, é de que muitas vezes oficiais podem dizer assim: olha, pastor, quando o pastor diz alguma coisa no púlpito, a igreja cumpre. Mas quando nós, diáconos ou administradores, dizer alguma coisa, a igreja tem dificuldade de aceitar, de cumprir, de fazer. Sabe isso é por quê? É porque nós não somos ensinados a respeitar os servos de Deus. Amém. Nós temos que aprender a respeitar os servos de Deus. Amém. Sabem, irmãos, na Bíblia, conforme estava pregando o pastor Danda,
Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias. Depois, o irmão Brenda me enfatiza também isso dessa forma, que aquelas crianças estavam perguntando a Elias: onde que está o Elias? Onde que está o Elias? Você, mas ele enterrou. E eles ridicularizavam Eliseu. O irmão Brenda me diz: aquilo só aconteceu porque aquelas crianças tinham pais que dentro de casa contavam piadas sobre pregadores. E irmão Brenda me diz que aquilo que aconteceu era culpa dos pais. A maldição só teve efeito mesmo por causa das crianças, diz o irmão Brenda. Diz era por causa dos pais. Porque os pais não ensinaram as crianças a terem reverência nos servos de Deus. Nós precisamos ensinar nossos filhos a respeitar os servos de Deus, a respeitar a casa de Deus, a respeitar o homem que tem um ofício de Deus. E diz o profeta: quando você veja um homem com um ofício, ainda que você não respeita o homem, respeita o ofício. Vocês estão entendendo? Se você vê um irmão ali, não, aquele irmão estava chamando o irmão porteiro, não, aquele irmão instrumentista, se você não pode respeitar aquele irmão, respeita o ofício que está por trás daquele irmão, porque ele está a executar um serviço na casa de Deus. Amém? Não, ele cresceu comigo da minha confiança, não importa, aprenda a respeitar. Sabe, na Bíblia que houve aquela vez que Davi, né, viu a arca descer, a voltar na casa de Israel. Quando a arca voltou, a mulher de Davi começou a ridicularizar, porque Davi estava dançando. Já leu essa escritura, não é? E Davi estava muito feliz, muito emocionado a dançar, porque a arca voltou em Israel. E sabe, Davi cresceu pobre, atrás das ovelhas. E aquela mulher cresceu no palácio. Era filha do rei. Não é isso? Agora, eu quero te dizer uma coisa: não importa o teu nível social. Respeita os servos de Deus. Vocês estão entendendo? Compreende o que estou a dizer? E aquela mulher, quando olhou para Davi, disse: você que é um rei, está a dançar assim, tipo maluco, tipo criança, se comporta como rei, tem a postura. Aparentemente tem lógica, não tem? Mas aquilo foi um desrespeito, porque Davi estava a dançar no espírito. E ela ridicularizou, zombou de Davi. E quem era ela? Mulher do rei. Quem era o rei? Segundo o coração de Deus. Ungido de Deus. Independentemente do grau de intimidade ou grau parentesco que aquela mulher tinha com Davi, Deus desceu e amaldiçoou aquela mulher. Vocês lembram da história de Miriam? E Miriam, quando Moisés veio e eles atravessaram o mar, e quando o sogro de Moisés se aproximou para trazer a esposa de Moisés, era uma mulher africana, etíope, não era judia, mas o irmão Branham diz: era a vontade de Deus que Moisés casasse com aquela mulher. E quando chegaram para trazer a mulher dele, e eles observaram que não era uma judia, a Miriam, irmã de Moisés, irmã mais velha de Moisés, começou a zombar com tantas mulheres que vêm aqui na casa de oração. Por que esse irmão foi casar com uma irmã daquele tabernáculo lá? É isso que a Miriam perguntou. E apanhou lepra. Vocês estão vendo certas coisas que parecem brincadeiras, certas coisas que parecem gozo, né? Mas aos olhos de Deus é um desrespeito.
Porque Moisés era um pregador, era um servo de Deus. E respeito a isso, é ter receio de falar alguma coisa. E nós temos uma língua muito leve. Nós estamos a caminhar para a perfeição, não é isso? É ou não é? E a Bíblia fala, perfeição é controlar sua própria língua. Isso é perfeição. Perfeição não é ter muito conhecimento e meter roupa comprida. Não, eu sou o cabelo natural. Eu mesmo aqui eu não meto unha. A Bíblia fala, perfeição é controlar tua própria língua. Tua mente quer dizer uma coisa, mas você tem receio. Isso é perfeição. E nós temos uma língua muito comprida às vezes. Liberdade não é falar aquilo que você quer. Isso é libertinagem. Vocês estão entendendo? Liberdade é entender o teu limite. Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Eu espero que você possa compreender isso que eu estou a dizer. E aquela mulher começou a ridicularizar do irmão, a Miriam. E Deus desceu e feriu ela com lepra. Depois de Deus ferir com lepra, Moisés veio e percebeu e começou a orar. Moisés orou e jejuou fortemente para Deus perdoar a Miriam. E Deus perdoou a Miriam, mas primeiro ele mandou se afastar do arraial. Amém. E ficar 7 dias sem entrar no arraial. Amém. Até que a lepra fosse totalmente curada. Amém. Veja só, o afastamento, o motivo do afastamento. Amém. Qual foi o motivo? Questionou quem Moisés podia casar com ele. Irmãos, imagina se isso vir aqui na casa de oração. Quantos vão me falar mal? Quantos vão murmurar? Ei, só porque questionou uma irmã Cátia, essa irmã Cátia é quê? Essa irmã Cátia já é tão especial que não podem questionar dela. Eu falava para vocês, terem um respeito falso pela minha esposa. Mas estou a falar o que a Bíblia vai nos mostrar. Vocês estão entendendo? Amém? E irmão, e ali eles haviam questionado. Com tantas mulheres que tem, só tem um que casar com essa mulher estrangeira. Vejam, irmãos, compreendem, estão a ver a dimensão como Deus gosta que respeitem da sua palavra. Na mensagem do respeito, parágrafo 47. Para a conclusão de todo o assunto a conclusão de todo o assunto é para temer a Deus. E quando você pode ter respeito até que você tenha temor, você tem que temer a Deus. Salomão também disse em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Não é isso verdade? Amém. Quando você tem receio, tem temor das coisas, você consegue parar para arquitetar, organizar suas ideias. Amém. E consegue fazer as coisas com mais sabedoria. Amém. Então, o princípio da sabedoria é o temor. Se você quer saber se você tem sabedoria, veja o quanto você tem receio de fazer as coisas de forma errada. Amém. Veja o quanto você é delicado para fazer as coisas para Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Eu não estou a dizer que vocês têm que ser frouxos e tudo mais, tem que ser lento. Mas eu estou a dizer acerca do respeito. Amém. Amém? E o temor de Deus, a Deus nesse caso, não é? É o princípio da sabedoria. Quando eu tenho respeito pela irmã e eu quiser lhe falar algumas palavras, eu vou lhe falar de qualquer maneira. Mas quando eu já tenho temor, não é isso? Esse temor vai me levar a uma
sabedoria, porque eu vou falar, não, tenho que falar pela pastora, saber o que falar, tenho que saber como falar, não, porque eu vou falar. Isso não é medo. Amém. Nós não temos que confundir medo e temor. Amém. São duas coisas diferentes. Às vezes tem um marido descrente e uma mulher descrente, mas você tem que ter temor, tem que ter respeito. Amém? Amém. Aleluia. O tempo está assim, está correndo muito rápido. Agora, aquilo não quer dizer que você tem medo de Deus. Porém, isso quer dizer que você está dando respeito e reverência a Deus. Quando você respeita a Deus e você teme a Deus, você teme que você possa desagradar a esse Deus em alguma maneira. Você teme com receio de você fazer algo errado contra Deus. Você não deseja fazer isso, não é verdade? Eu temo a minha mãe, eu temo minha esposa, eu temo a igreja e temo todos os servos de Deus. A menos que eu pudesse, a menos que eu pusesse uma pedra de tropeço em algum lugar em seus caminhos. Eu temo as pessoas, eu temo as pessoas da cidade, temo as pessoas, eu temo as pessoas da cidade, a menos que eu fizesse algo errado que lhes fizesse pensar que eu não fosse um cidadão. Está vendo? Você tem, antes que você possa ter respeito, você primeiro tem que ter temor das pessoas. E Deus exige temor. Ele exige respeito. Deus o faz. Ele exige isso. E o temor traz isso. E nós sabemos que o temor traz respeito. Amém? Então, irmãos, nós precisamos aprender a ter temor. Amém? Aprendamos a ter temor. Eu estava aqui a pregar sobre a ordem da igreja. Os diáconos vão estar aqui como polícia da igreja. Se você não aprender a ter respeito por um servo de Deus, amanhã vai um diácono te falar: irmã, preciosa irmã, seja bem-vinda à casa do Senhor. Olha, por favor, temos lugar ali, senta ali. Você vai achar que ele está fechado contigo. Por quê, irmãos? Porque você vai dizer assim: olha, eu sempre sentar aqui, eu quero sentar aqui, tenho vontade de sentar aqui. E você não vai entender que é trabalho dele organizar a igreja, colocar a ordem. Mesmo no domingo passado, se a memória não me falha, acho que é o domingo sim, eu cheguei na igreja e eu encontrei ali, acho que aí naquela parte aí tem assim, tem um espaço da cadeira uma com a outra. E eu fiquei ali na ponta da igreja e olhei assim e vi que aqui está mais próximo e ali as cadeiras estão mais afastadas. Eu chamei o irmão Wilson e eu perguntei: irmão Wilson, por que aqui as cadeiras estão mais afastadas e tem cadeiras ali do outro lado? Podiam meter umas cadeiras aqui? Veja a importância de você respeitar um ofício. E ele me disse: não, algumas irmãs vêm com bebês e são bebês um pouquinho crescidos e não temos, e eles não têm não têm sido ensinados de forma profunda a ficarem aqui ao lado do altar para respeitar o culto e tudo mais. Então nós damos a oportunidade dessas pessoas ficarem ali com os seus bebês e não meterem umas cadeiras à frente deles, mais pequenas, para meterem suas crianças. Agora você veja uma coisa, isso é uma coisa que não é falado assim diretamente na igreja. Amém. E às vezes não tem necessidade. Amém. Mas quando você chega na igreja, e às vezes você fica com o teu bebê e você encontra já um lugar onde os diáconos selecionaram, onde estudaram a harmonia do culto e acharam mais propício para você sentar. E quando você chega e você não respeita isso, e você causa desordem na igreja. Amém. Veja como é importante você obedecer e respeitar. Amém. Vocês estão entendendo? Então é importante nós aprender a respeitar. Amém. E eu não fico com paz, por exemplo, os irmãos estavam me sugerindo lá, em função dessa frustração toda que você teve, seria bom se você tirasse um período de férias. Irmãos, eu nunca vou ter paz enquanto eu saber que os diáconos não se sentem confortáveis para manter a ordem na igreja. Amém. É preciso que haja respeito. Amém.
Vocês estão a entender? Se vocês verem um irmão aqui no púlpito subindo para pregar o Evangelho, escuta com atenção. Ainda que esse irmão dizer alguma palavra que é fora da Escritura, isso é muito forte que eu vou dizer. Amém. O Espírito Santo nunca vai levantar um irmão para lhe corrigir em público. Amém. Nunca houve uma vez na Bíblia que Deus ralhou um pregador em público. Amém. Nunca houve isso. É por esse motivo que sempre que uma pessoa na Bíblia murmurou contra um servo de Deus, houve uma penalização muito grossa. Ainda que eu, como pastor, um dia te dizer alguma coisa que você não concorde, se você vai e comenta com alguém, você se procura uma maldição. Amém mesmo. Isso é muito difícil que eu vou dizer. Amém. Amém. O que você tem que fazer? O irmão Branham diz a mensagem, a ordem da igreja. Se você acha que não concorda comigo em algum assunto, vem, vamos sentar e vamos conversar. Se for uma pergunta, pergunte para eu responder. Amém? Vocês estão a entender? Porque às vezes já viu o irmão João Louco para vir aqui para pregar. E ele sobe aqui para pregar e depois quando ele sobe para pregar, não, pai, porque ele é criança, estava a pregar. Nunca faça isso. Amém. Nunca faça isso. Amém. Respeite e tenha reverência, porque não é o irmão que está pregando. Amém. É o Espírito Santo falando com cada coração. Amém. 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 Vocês estão entendendo? Eu nem li nem 1% das citações que eu preparei. Que Deus me ajude. Amém? O tempo acabou. Irmão Branham diz: então, há um outro homem que eu gostava de falar. Um grande, poderoso profeta pelo nome de Moisés. O povo de Israel, nesse caso, deveria ter entendido, de acordo com a Escritura, que Deus ia libertá-los e ia trazê-los para fora do Egito. Porém, logo que Deus tinha seu homem preparado para lhe enviar ao Egito, eles não tiveram respeito para com Moisés. Eles expulsaram Moisés e disseram: irá você nos matar como mataste o egípcio? O que causou isso quando eles fizeram isso? Eles permaneceram por mais 40 anos na escravidão por desrespeitar Moisés. Amém. Vocês estão a ver? Amém. Deus lhes enviou um profeta e eles vieram e começaram a apontar os erros do profeta e começaram a zombar, ridicularizar aquele profeta. E o Branham diz, lá mais abaixo dessa mesma citação, parágrafo 57, ele diz: a razão que fez Israel ficar mais tempo no deserto, no Egito, não era porque Deus não enviou um profeta, ou porque queria lhes fazer sofrer, mas era porque eles não respeitaram o servo de Deus quando Deus enviou o seu servo. Essa é a razão pela qual eles ficaram mais tempo no deserto. O desrespeito a Moisés fez adiar a sua libertação. E nós temos que aprender a respeitar a palavra de Deus, a respeitar os servos de Deus, porque pode ser que o Pentecoste que nós oramos há 14 anos está às portas, mas um desrespeito de um irmão, nós adiamos o Pentecoste, pode ser que vamos adiar para mais 50 anos. E o Branham diz, nessa mesma citação, pregação ao respeito, e por não haver respeito a Moisés, Deus permitiu que aquela geração de Moisés morresse, para levantar uma outra geração para crer em Moisés. Porque uma geração são 40 anos. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Então, irmãos, nós estamos aqui a pregar sobre a ordem da igreja, mas precisamos aprender a ter respeito. Amém. Respeito sobre a sua palavra. Respeito sobre o templo. Nós viemos aonde? Estamos aonde aqui? Estamos aonde? Temos que ter respeito, porque nós, quando alugamos esse espaço, nós dedicamos para ser um serviço ao Senhor. E temos que ter respeito a isso. Você não pode vir na igreja e entrar e sentar de qualquer maneira, entrar a conversar e
passar uma conversa por ali para aquele irmão, ou passar um papel, alguma coisa assim parecida. Aprenda a respeitar. Porque Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no santuário. Aprenda a ter respeito. Quando você atravessa essa porta e você encontra ali os cordeiros, respeita. E vá onde eles te indicarem. Se te indicarem a ficar de pé atrás da porta, porque você chegou tarde, fica ali atrás da porta. Não fala assim, bem, não tem lugar para me sentar e tal, melhor eu ir para casa. Você pode perder a salvação por causa disso. Isso é uma autêntica falta de respeito. Amém? Vocês estão entendendo? Se você se encontrar lá na rua com um diácono e ele te dizer: o que você está fazendo? Não estou a fazer isso. Não, você não pode fazer isso. Se comporta dessa maneira. Não, eu estou aqui na minha vida social. Isso não tem nada a ver comigo, nem com a igreja. Quando você responde assim, você está desrespeitando Deus. Amém. Amém? Vocês estão entendendo? Ele está mesmo ali para te policiar. Então, respeita. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Porque quando nós colocamos aqui um diácono, nós votamos. Depois do voto, nós oramos. Amém. E a Bíblia fala: tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Amém. E tudo que desligarmos na terra será ligado no céu. E quando ligamos com a nossa oração e o nosso voto, então você está dizendo para Deus que Ele tem autoridade. Amém? Amém? E precisamos aprender a respeitar isso. Então a igreja precisa aprender a ter respeito. Amém. Repito: respeito uns com os outros, respeito pelos seus parentes, respeito pelos servos de Deus. Não temos que vir aqui na igreja e respeitar o pastor Pedro Guimarães. Você tem que respeitar todos os servos de Deus. Amém. Não fale mal dos pregadores. Amém. Às vezes eu ouço na boca dos irmãos: se calhar para mim você já ouviu na minha boca, e que Deus me perdoe, eu estou corrigindo minha vida. Amém. Os irmãos dizem: aqueles pastores langa. Isso é uma autêntica falta de respeito. Você sabe, langa é uma forma de ridicularizar alguém do mundo. É uma forma pejorativa de dizer às pessoas isso. Você está a entender? Não, mas ele não é langa. Não, sabe que esse é um nome pejorativo. Amém. Não chama aqueles pastores de langa. Você pode ter lepra espiritual. Amém. Você pode perder a salvação. Respeita. Amém. É servo de Deus. Não, mas ele é padre. Ele chama Senhor Padre. Amém. Amém? Tem que aprender a ter respeito a um servo de Deus. Mas ele é padre. É da Babilônia. Balaão era um falso profeta. Amém. Mas Deus, quando desceu com a coluna de fogo, disse: Balaão, meu servo. Vocês estão entendendo? Por que, irmãos? Porque Balaão era servo de Deus. E Deus nunca corrigiu Balaão em público. Amém? Então aprenda a respeitar os servos de Deus. Amém? Então, irmãos, o tempo já se foi. Eu poderia ficar aqui a dizer muitas coisas. Eu poderia estar aqui a pregar muitas coisas. Mas nós precisamos aprender a respeitar. Não seja como a mulher de Davi. Não, aquele irmão é da minha confiança, mas ele é pregador. Amém. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Não, essa é minha mulher, mas é filha de Deus. Amém. Porque às vezes vou ser sincero, é a cultura de Luanda. A maneira às vezes como as mulheres falam com seus maridos escandaliza. E eu espero, irmãos, que essa mesma característica de esposas do mundo, como falam com seus maridos, não esteja em você. Amém. Não tem essa mesma característica. Você é cristã. Fala isso na tua irmã: você é cristã. Amém? Eu não ouvi. Fala para ele, fala não. E fala para o irmão: você é cristão. Fala para o irmão para o teu lado. Às vezes eu vejo a mulher como fala com o marido: ô marido, você não quer fazer isso? Irmão, eu sei que vocês já são da confiança, dormem junto, mas lembra, é marido. Amém. Não, já se acostumou
acostumamos assim, corrige. É marido. Está entendendo o que eu estou dizendo? Já se acostumamos assim, corrige. Trate com respeito. Quando você aprender a fazer isso, se o teu marido descrente, você vai ligar para Cristo. Vocês já leram a história daquela mulher? Eu já contei aqui muitas vezes. Daquela mulher que tinha um marido bêbado. Não é isso? O que fez aquela mulher ganhar seu marido para Cristo não era Isaías cumprido, não era os capítulos bíblicos que tinha na cabeça, não era o debate que tinha em casa, quem sabe mais sobre religião. Aquele marido era bêbado e desrespeitava a mulher, mas o respeito que aquela mulher tinha pelo marido, aqueles homens olharam para aquela mulher e falaram: amigo, tua mulher é cristã. A reverência que ela tem como te trata, nunca vimos uma mulher assim. E perguntaram para aquela mulher: você vai para a igreja? Não, no tabernáculo ali embaixo. Também me leva na tua igreja. É a reverência. O marido pegou e picou a comida e disse: eu não gostei dessa comida, traz uma outra. Ela não chegou e disse: agora vais me conhecer. Você vai ressuscitar uma Joana que nunca viste. Eu mesmo, a partir de hoje, você está me picar comida. Estás pensando que eu sou quem? Você. E nós vamos ver que muitas irmãs ainda não se converteram. Eu já disse no outro culto, eu vou voltar a repetir. Ainda quando o marido é bêbado, se chegou bêbado, ele faz um caldo. Depois ele pergunta: amor, queres um fungo ou queres um fete? Olha, quando ele for no trabalho, ele vai começar a pensar: mas meu Deus, que mulher é essa que eu arranjei? Agora não, quando vai em casa, a língua, Jesus. Você chegaste mais bêbado, não sei o que, ele já está mesmo bêbado, chegou bêbado, você vai fazer o quê? Não estou falando, não vai resolver nada. Respeita. Está difícil, dobra o joelho, ora por ele. É assim como a Bíblia nos ensina. O problema é que nós estamos a ouvir muita influência digital, né? Estamos a fazer isso. Apaga essas influências que você está a seguir e começa a seguir a Bíblia. A Bíblia fala: seja como Sara. Quem aqui pode ser como Sara? Irmã, levanta a mão quem pode ser como Sara. A Bíblia fala que Sara chamava Abraão meu Senhor. Meu Deus. Aqui, irmã que tem marido ainda levanta. Ei! Hã? Não eram as palavras meu Senhor, era o respeito. Vocês estão ouvindo? Hã? Estava assim, em casa. Kátia! Sim, meu amor. Respeito. Porque às vezes as mulheres confundem autoridade com autoritarismo. A Bíblia fala: isso é cabeça, eu tenho autoridade sobre você. É ver mesmo na igreja também se confunde. O pastor pode falar de forma mais dura. Aquele pastor é arrogante. Não é arrogância, é autoridade. Amém. A Bíblia fala que Paulo pregava com autoridade e Deus usava cada vez mais. E você não pode confundir essas coisas. Amém? Então você tem que aprender a ter essa diferença. Eu tenho muita coisa para falar. O tempo não é suficiente. Mas no nome de Jesus Cristo, tenha respeito. Amém? Fale isso para o teu irmão, aprenda a respeitar. E Deus nos abençoe ricamente, amém? Vamos inclinar nossas cabeças.